Então, aí usando essa nossa ideia aqui que vem desde o cálculo 1, né, que a gente quando calculava num domínio fechado e era o intervalo, né, agora nós temos o domínio e a gente calculava nos extremos do intervalo. Então, o método para a gente poder calcular os pontos extremos, levando em consideração que o valor extremo existe, né, ou seja, quando a função f é uma função contínua em um conjunto fechado, então, fechado e limitado, então a gente pode dar esses passos aqui descritos no item 9 aqui. Para determinar os valores máximo e mínimo absolutos de uma função contínua f em um conjunto fechado e limitado D, nós primeiro fazemos o seguinte: determinamos os valores de f nos pontos críticos de f em D. Então eu calculo os pontos críticos e vou lá e calculo f nesses pontos críticos. A princípio eu não estou preocupado se os pontos são de máximo, de mínimo ou se eles são de cela, né? Não importa. Depois eu calculo os valores extremos de f na fronteira. Então, o maior valor entre os itens 1 e 2 vai ser o valor de máximo absoluto. E o menor valor vai ser o valor de mínimo absoluto, né? Então, eu simplesmente faço isso. Encontro os pontos críticos, calculo a f, vejo os valores que eu tenho. Depois, eu calculo a f, encontro os maiores valores da f na fronteira e eu comparo os valores da f na fronteira com os valores da f no interior, tá? Então, está aqui um exemplo 7 que deixa isso muito claro. Determine os valores máximo e mínimo absolutos da função dada por isso aqui no retângulo, desculpem, no retângulo D, formado pelos pontos em que x varia de 0 até 3 e o y varia de 0 até 2. Veja que D de fato é limitado, né? É limitado e é fechado porque o 0 está dentro, o 3 também, o x vai do 0 ao 3, o y também considera o 0 e considera o 2, ou seja, a nossa região D é esse retângulo aqui. Né? Então, como f é dada por um polinômio, é contínua e D é fechado e limitado. Portanto, o teorema 8 nos diz que os extremos absolutos eles existem, né? O máximo absoluto e o mínimo absoluto eles existem. Então, de acordo com o passo 1 desse nosso item 9, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar as derivadas parciais para que a gente possa calcular, encontrar o ponto extremo e poder calcular f nos pontos extremos. Então, a gente calcula aqui a derivada em relação a x, que é 2x e aqui menos 2y, aqui vai dar 0, né? E calcula em relação a y, que é menos 2x aqui dá 0 e aqui dá 2. Então, está certo aqui também. E assim, a gente vai resolver esse sistema. Bem, resolver esse sistema, daqui você tem que 2x é igual a 2y. Ora, então você tem que, no lugar do 2x aqui, eu posso colocar 2y, ou seja, eu tenho que menos 2y mais 2 é igual a 0, ou em outras palavras, y é igual a 1. Mas como 2x e 2y é a mesma coisa, então eu também vou ter que x é igual a 1. Né? Então o ponto, de fato, o único ponto que resolve esse sistema aqui é o ponto 1, 1. Portanto, ele só tem aqui na parte interior, as únicas coordenadas que vão dar um ponto crítico são justamente o 1, nenhuma outra coordenada. Então, o único ponto crítico vai acontecer aqui dentro, tá? Vai acontecer aqui dentro e vai ter coordenadas 1. Esse é o único ponto crítico que você encontrou. Você não tem outro ponto crítico aqui na região D. Ora, então eu posso calcular f no 1. Quando eu calculo f no 1, vai dar 1, e aqui vai dar 1 vezes 1, então menos 2, e aqui vai dar 2. Então cancela o 2 com menos 2, vai dar 1. O f do 1 é 1. Ok. Aí vamos para o segundo passo. No segundo passo, ele diz, determine os valores extremos de f na fronteira de D. Porque nós já calculamos f nos pontos críticos. Só que só tínhamos um ponto crítico. Se tivesse mais, teríamos que calcular em todos eles. Ora, agora vamos calcular na fronteira. Então temos que olhar a fronteira pedacinho por pedacinho. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse segmento que vai do 00 até o 30. Ele chamou de segmento L1. Então vamos lá. A fronteira D é constituída por 4 segmentos de reta, o L1, o L2, o L3 e o L4, mostrados na figura 12. Em L1, você tem o y fixo, né? Y é igual a 0.
e o x, não, y igual a zero, né? Porque o y aqui é zero, é a reta que conhecida aqui em cima do eixo x, mas só que o x variando apenas do 0 até o 3. Quando você olha aqui para f de xy, e você pega y igual a zero, então isso dá zero, isso daqui também dá zero, fica só f de xy igual a x2. Então você tem aqui que f de x0 é igual a x2. Ora, aí você pense aqui no plano XZ, né? Olhando aqui para essa figura, isso fica mais claro. Está aqui o eixo X, está aqui o eixo X, né? Esse aqui é o eixo X, e está aqui o eixo Z. Está aqui o eixo Z. E você está aqui com a L1. O que você acabou de descobrir foi que o gráfico é o gráfico de uma parábola com a concavidade voltada para cima. Ou seja, aqui do zero para o lado positivo é essa parábola que vai subindo aqui, ó. Essa parábola que vai subindo aqui, tá? Não sei se era melhor uma outra cor e não o azul, talvez o vermelho, né? Aqui, né? Essa parábola que vai subindo aqui, ó. Então, claro, se vai subindo, e é evidente que entre 0 e 3, se você calcular f de x igual a zero, você tem um menor valor, né? Se você vai subindo aqui 0,1, 0,2, etc., o quadrado é sempre maior do que zero. E o maior valor que você vai ter nessa variação de 0 até 3 acontece quando você pegar o f do 3, que é o 9, né? Então, o maior valor que você consegue aqui, enquanto você está calculando aqui no L1, os pontos de L1, é o momento em que você calcula aqui no 3,0, que é esse ponto máximo aqui que você encontra nesse L1. Ok, então é esse 9. Aí vamos para o L2. O L2 é esse aqui. No L2, você tem que o x é igual a 3, né? E o y varia do 0 até o 2. Então, no L2 você tem que x é igual a 3 e o y varia do 0 até o 2. Então, você chega aqui e coloca o x igual a 3, aí você tem 9, aqui você coloca 3, você tem menos 6y e tem mais 2y, então você tem menos 4y. Então, colocando x igual a 3 aqui, você encontra f de 3y é 9 menos 4y. Isso aqui é uma reta, né? Isso aqui é uma reta. Coeficiente negativo. Então, é uma reta decrescente, no sentido positivo do eixo y, né? Então, é uma reta decrescente. Ele está falando a respeito disso aqui, ó. O eixo y ele vai estar onde? Bem, agora o bombeiro passando. Daqui a pouco o bombeiro termina de passar. Eu moro num lugar meio barulhento, né? Então, o eixo y ele vai estar aqui assim, né? Vai estar aqui assim. E essa reta que nós acabamos de observar ali, a nossa 9 menos 4y, ele está se referindo justamente a essa reta aqui, ó. Essa reta decrescente aqui, ó. Ela está descendo aqui. Essa é a reta. Eu vou tirar o eixo y dali, né? Ele vai atrapalhar a gente visualizar as coisas. Vou tirar o eixo y. Vou deixar destacado só a reta que nós acabamos de calcular, que é essa reta aqui, tá? Essa nossa reta 9 menos 4y, é essa reta que vai estar em cima do nosso L2. Ok. Então, enquanto ando aqui em cima do nosso L2 e vou calculando a f, ela vai nos dando essa reta aqui. Ora, novamente, até olhando para o desenho, o maior valor vai acontecer aqui nesse ponto, né? Que quando eu calcular no 2 aqui, vai dar um menor valor. Ou seja, quando eu calculo aqui no y igual a 0, o que eu tenho aqui é 9, né? f de 3, 9, ou de 3, 0, vai ser 9 menos 4 vezes 0, que vai ser 9. Então, quando eu calculo aqui no 0, no y igual a 0, eu tenho um maior valor, que é o 9. E quando eu calculo no 2, então eu tenho 9 menos 4 vezes 2, 9 menos 8, eu só tenho 1. Então, essa alturazinha aqui é apenas 1. Eu acho que não está nem tão proporcional assim.
botar daqui para cá são 3, 6, 9. O 1 é pequenininho mesmo. Então essa alturazinha aqui é 1, é quando eu calculo o y igual a 2. Ok, então já sei que o maior valor nessa reta acontece aqui também, nesse 9. Tudo bem? Então é quando o f de 3, 0 é calculado que eu tenho o maior valor. E o menor valor acontece quando eu pego o f de 3, 2. Quando eu pego o f de 3, 2, eu tenho 1. No anterior, o menor valor acontecia quando eu pegava o 0, né? F de 0, 0. Ok, então já olhei o que acontece em cima do L1 e do L2. Agora eu vou olhar o que acontece aqui em cima do L3. Bem, o L3 é essa reta que está aqui por trás, né? Que não está desenhada porque está lá atrás. Então, o que acontece para o caso L3? No caso L3, a gente tem que o y é obrigatoriamente 2, né? E o x fica variando do 0 até o 3. Então, no nosso caso L3, você tem y igual a 2 e o x fica variando do 0 até o 3. Quando se coloca y igual a 2 aqui, você tem menos 4x aqui mais 4, que é o que acontece aqui. Você tem de novo uma parábola. Aí você vai analisar essa parábola, vai ver onde é que ela vai estar. Nesse intervalo entre 0 e 3, qual é o maior valor que ela vai nos dar e qual é o menor valor que ela vai nos dar. Aí ele comenta aqui o que a gente pode ver lá no volume 1 do cálculo 1, né? A gente olhar lá como é que estuda lá o sinal da parábola, etc. Mas a gente não precisa de tantos detalhes para poder observar que essa parábola aqui é simplesmente isso, né? Essa parábola aqui, ela é simplesmente x menos 2 ao quadrado, né? Porque você tem quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo e mais o quadrado do segundo. Então, você percebe isso. Portanto, essa parábola ela só tem uma raiz, né? Isso daqui, se você igualar a zero, a única raiz possível é o número 2. Ou seja, isso é uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? É uma parábola com a concavidade voltada para cima e que a sua única raiz é o 2. Ela passa aqui no 4. Então, é uma parábola assim. Desce aqui do 4, toca no 2, né? E volta a subir. Então, se aqui é o 2, aqui vai ser o 3, né? Veja que a distância entre o 2 e o 3 é menor do que a distância entre o 2 e o 0. Então, aqui no 0, ela atinge o valor 4, né? Ou seja, a imagem aqui desse ponto, que é o maior ponto que tem no 0 aqui, ela vai estar mais ou menos por aqui. E se aqui mede 3, ela atinge o valor 4, que é esse 4 aqui. Agora, do outro lado, ela só vai até aqui, né? Só essa medida aqui, que é menor do que aquele nosso 4 ali. Então, nós podemos concluir que no f de 0,2, né, no f de 0,2, ou seja, exatamente em cima desse ponto, vai estar esse maior valor aqui, que f de 0,2 vai ter o valor 4. Em compensação, o menor valor acontece aqui no vértice, que é justamente o ponto, o vértice vai acontecer aqui no 2, né? Quando você pega esta coordenada aqui no 2, você tem o vértice aqui. O vértice vai acontecer no momento em que você pega exatamente aqui o 2 no eixo X. Ou seja, olhando para aqui para o nosso desenho, o vértice acontece no momento em que você pegar o valor 2 aqui. Bem, aqui é o 3, então proporcionalmente aqui é o 2, né? Ele marcou aqui um. Pronto, o vértice acontece aqui, ó. A partir daqui ele já começa a subir novamente. E aí ele sobe até chegar aqui o 3, aí aqui vai ser o ponto 22. Aqui é o ponto 22 e aqui vai ser o ponto 32, ele já vai ter subido um pouquinho. Mas não sobe tanto quanto aqui. Então aqui é o menor ponto, né? Vai ser o caso do F22. E aí o F22 nos dá 0, né? Porque é justamente onde acontece a raiz. Você coloca 2 aqui, você tem 4. 4 mais 4, 8. E 8 menos 8 aqui dá 0. Então aqui no ponto 22 é que você vai ter o menor valor, que é 0.
você calcula o F22 aqui, tá? Aqui vai dar 4, aí aqui vai dar menos 4, que dá 0, e aqui dá 2 vezes 2, que dá 4. Perdão. F22 tem que dar 0, né? Então deixa eu ver, qual foi a minha conta errada aqui. 2 ao quadrado, 4, e aqui 2 vezes 2, 4, tá certo? E aqui 2 vezes 2, 4. Então aqui dá 4 mais 4, 8, e aqui dá menos 8, dá 0, certo? Agora eu fiz certo. E seu valor máximo vai ser no 4, como eu já disse. Finalmente, vamos olhar para o L4. O L4 é essa que fica aqui atrás. É essa aqui, né? Então, o que acontece com L4? Bem, o x é 0 e o y varia do 0 até o 2. Então, quando você olha para a expressão, x igual a 0 desaparece esse e fica só o 2y. Então, vai ser o f do 0y, que é o 2y, e o y variando do 0 até o 2. Ora, isso de novo é uma reta. É essa reta que está aqui por trás, né, que a gente a princípio não está vendo, mas é essa reta que fica aqui, ó, vem daqui até aqui. Essa reta que está ali atrás. Ok? É a nossa 2y. Ora, é claro que o maior ponto dela acontece aqui. Então, olhando aqui para este desenho, o nosso maior ponto vai acontecer aqui, né? E o nosso menor ponto acontece aqui. É uma reta que vai crescer nesse sentido. E é isso que ele observa aqui, ó. Com o maior valor em f de 0,2, que é 4, e valor mínimo quando ele pegar o f do 0,0, porque isso vai dar 0. Portanto, na fronteira, o valor mínimo de f é 0, né? Então, de todas as contas que nós fizemos aqui, o menor valor que apareceu foi 0. E o maior valor que apareceu nessas contas todas foi 9. Então, no passo 3, ele manda comparar, né? Vai comparar o que você fez aqui, na hora em que você calculou em cima do ponto crítico, que deu 1, vai comparar com os valores que você encontrou na fronteira. Ora, mas na fronteira você encontrou um valor menor do que o 1, que é o 0, e encontrou um maior do que o 1, que é o 9. Portanto, aquela conta que a gente fez no ponto crítico não é nem de máximo nem de mínimo. O máximo e o mínimo acontecem na fronteira. E eles acontecem quando você encontra 0, que é no ponto 00 e no ponto 2, ou seja, aqui dá 0 e aqui o 2 é aqui, né? Nesse ponto aqui também deu 0, são os pontos onde essa superfície toca o eixo, o plano XY, né? Aqui e aqui, dá 0. E vai dar o maior ponto em 3,0, que é justamente aqui, a maior altura que ele tem, que dá 9. Né? Então, o valor mínimo absoluto é o 0 e o valor máximo absoluto é o 9. Bem, a figura 3, a figura 13 e a figura 12 nos ajudaram a entender o problema. Fui claro, ficou tudo certinho. Importante saber, né? Vai ter que desenhar, olhar, pensar para ir descobrindo, tá? Então, de preferência, é bom que o problema que eu passo para vocês, se for uma avaliação, por exemplo, é importante que seja bem didático, que seja possível você encontrar todos esses detalhes que eu estou citando. Tudo bem? Acho que sim, né? Acho que ficou claro. Pois bem, então vamos para o teste da segunda derivada. Deixa eu só fazer uma observação em relação à gravação, porque naquela hora eu fiquei preocupado porque não estava gravando, mas agora está. Então, continuando, vamos agora para o teste da segunda derivada. Então, assim como acontece no teste da segunda derivada lá no cálculo 1, né, a gente aqui vai fazer a segunda derivada, mas aí agora a gente tem derivadas parciais, né? Então, a situação é um pouquinho mais sofisticada. Então, teste da segunda derivada. Suponha que as segundas derivadas parciais de f sejam contínuas em uma bola aberta com centro em AB. E suponha que as derivadas parciais dão 0 no AB, né? Ou seja, a gente tem que AB é ponto crítico de f. Né? Então, é no ponto crítico que você aplica o teste da segunda derivada.
você calcula um número que ele chama de número D aqui, que é obtido fazendo fxx de AB e fyy de AB menos o fxy de AB ao quadrado. Ah, perdão, a gente já viu o teste da segunda derivada. Essa parte é a demonstração que fiquei devendo. Eu lembrei agora que aula passada a gente já viu o teste da segunda derivada no exemplo, né? Agora a demonstração do teste da segunda derivada, que lá ele diz que está no final do livro. E eu disse a vocês que só era o item A, e de fato é. Então está aqui a demonstração. Então, demonstrando aqui esse item A. Para demonstrar, ele faz assim. E eu disse a vocês que tem um erro, né? Para mim tem um errozinho aqui, tá? Eu acho que aqui, se eu não me engano, aparece na minha conta um fxx. Quando eu faço a conta, isso aqui aparece um fxx. Mas vamos lá, me ajudem aí para ver se eu estou certo, se tem mesmo esse fxx ou sou eu que estou enganado. Então vamos calcular a derivada direcional de segunda ordem na direção de um vetor u, né, o vetor hk. A derivada de primeira ordem é dada pelo teorema 1463, que é esse aqui. Então, o que está aqui é a mesma coisa que está aqui, só que o AB eu estou chamando de H e K, tá? E ele não colocou o ponto XY aplicado, ele só fez escrever DUF igual a FX, ó, é a mesma coisa, multiplicado por H, e depois FY multiplicado por K. Então, o que está escrito aqui é a mesma coisa. Então, ele está dizendo que o primeiro passo para a demonstração dele é calcular a derivada direcional de segunda ordem na direção de U. Aí ele lembra a gente que a derivada de primeira ordem é essa, que ele escreveu assim de maneira sintética, sem botar o ponto. Bem, aí ele quer aplicar o teorema, ele quer aplicar isso daqui aqui, né? Ou seja, ele quer aplicar a derivada na derivada. Então é isso que ele vai fazer. Ó. Ele diz assim, se eu aplicar D em DUF, então eu tenho D2, né? D2UF. É DU aplicado em DUF, né? Está aplicando novamente. Então, o que acontece, o que significa aplicar D em DUF? Significa fazer assim, né? Ó, o que a D faz? Ela pega a D na F, né? Ela faz isso, né? O que ela está fazendo aqui é aplicar a dx na F, né? Isso daqui é a dx aplicada na F e depois multiplicado por A. E depois aqui a dy aplicada na F e depois multiplicado por B. É isso que ela faz. Então ele fez aqui, ó. Ele pegou dx, aplicou na F, só que a nossa F é a nossa du. Aí multiplicado por A, que no nosso caso é o H. E depois ele pegou dy aplicada na F, só que a nossa F é a du, e multiplicou pelo K, que é o nosso B aqui. Ou seja, como ele disse, ele aplicou este teorema, né, em cima disto aqui. Ele derivou em cima da derivada. Ok. Então, feito isso, vamos ver qual é o efeito de cada uma dessas coisas. Então, se eu vou derivar em relação a x a DUF, que é essa aqui, então eu vou aplicar fx na fxh. Aí eu vou ter fxxh, tá? Aí agora eu vou aplicar a mesma ddx na fyk. Aí eu já tenho fy e agora aplico x, então fica fyxk. E aí isso tudo multiplicado por h, né? Que fica aqui fora, tá bom? Então apliquei a função nisso daqui. Né? Apliquei a função nisso daqui. Aí agora vem a dy aplicada na duf, ou seja, eu vou derivar em relação a y isso daqui que já está derivado em relação a x. Então fica fxyh mais, né? E agora eu aplico a dy na fy, ou seja, eu vou aplicar dy, ddy e eu já tinha calculado o ddy, então é fyy. Então duas vezes derivando em relação a y, e isso vezes k. E aí depois multiplica pelo k que está aqui fora, né? Então esse k daqui é esse k daqui, ou h. E esse k daqui é esse k daqui, né? E essa parte que está dentro do parêntese é a derivada em relação a y disso daqui. E essa parte que está dentro desse parênteses é a derivada em relação a x disso daqui. Ok? Distribuído nas duas passadas.
Pois bem, aí ele chega nessa situação, aqui ele distribui, né? Você tem H vezes Fxxh, então dá Fxxh2. H vezes Fy, né, vai ficar Fyxh, quando ele multiplica aqui. E antes vai ficar o H2, né, não vou colocar. E agora eu vou colocar essa daqui que também tem Fxy, tá? Ou seja, mais Fxy, que é essa última aqui, vezes K. Vezes K. O que acontece é que, pelo teorema de Clairaut, naquela hora eu não lembrei do nome do Clairaut, né? Teve um momento que eu fiquei sem saber o nome dele. Então, pelo teorema de Clairaut, você tem que o f do xy é igual ao f do yx. Então, você pode dizer que, bem, pode ser igual, né? Então, como é igual, você pode colocar isso como duas vezes, né? Ou seja, você pode colocar em evidência o f de xy, como é que eu digo isso? O que eu tenho aqui está multiplicando pelo h. Ah, é porque aqui eu já tinha hk, né? É verdade. Então não é h só, é hk. E aqui também, né? H vezes k, perdão. Então aqui faltou o h e o k. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é duas vezes f xy ou yx, tanto faz, hk. É justamente essa parcela aqui do meio, tá bom? Então, multiplica por h, aqui fica k e h, e aqui fica, multiplico por k aqui, fica hk, então é a mesma coisa, porque fxy é igual a fyx, tá? Bem, então ele chega nessa conclusão. Agora, daí para frente ele faz um monte de mágica, tá? Tira mágica do bolso de todo jeito para fazer conta. Então, até aí, não vi problema nenhum da conta dele. Mas daí para frente ele faz umas mágicas iniciais certas, mas depois eu acho que há uma falha. Há uma falha. Mas vocês vão me ajudar para ver se há ou não. Mas entendido até aí, até essas contas, é só a aplicação da função na função e depois a distribuiçãozinha bonitinha, ok? Beleza, que bom. Então já que está entendido, vamos agora ver as mágicas dele. Ele olha o seguinte, ó. Primeiro, vamos continuar essa igualdade aqui, né? Na verdade, vamos fazer uma igualdade um pouco mais detalhada dessa daqui, né? Ou seja, isso que está aqui, eu vou pensar agora um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é assim. Eu tenho fxx aqui e ele fala na história de completar quadrado. Então, note que ele forçou o f de x ser colocado em evidência. Então, se você colocar o f de x em evidência, você vai dizer assim para mim, mas como colocar em evidência se ele não está em todas as parcelas? Realmente, ele não está nessa, mas ele obrigou mesmo assim a ser colocado em evidência. Por quê? Porque isso daqui ele pode escrever como mais 2 ali fxy, né? Então fxy é hk, e ele pode colocar aqui embaixo, né? Ele está com fxy, ele pode colocar a fxx aqui, certo? Ou seja, ele força que esse vezes esse realmente está errado, né? É H2 aqui. Esse vezes esse realmente é esse. E esse vezes esse, como vai cancelar fxx com fxx, realmente é o mesmo, né? E aí, quando ele faz isso, bem, aí tem que completar o resto, que o resto não tem nada a ver com essa brincadeira, que é o nosso fyk2, tá? Então, mais fyk ao quadrado. Aí, quando ele faz isso, ele fica com o quadrado do primeiro e mais duas vezes, bem, o primeiro está aqui, e o resto é o segundo, né? Então, ele diz que isso pode ser escrito como fxx h mais, bem, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, tirando o h, o resto eu tenho que colocar. Então, é fxy
dividido por f x ao quadrado mais f y mais f y k ao quadrado. Vamos ver se a gente chegou no que tinha aqui. Quase, né? Porque eu fiz uma bobagem ali ainda. Bem, mas veja só, é o fxx vezes isso. Beleza, é o que eu tenho aqui. Só que, como vocês sabem, para completar o quadrado eu tenho que subtrair o que está de excesso, né? O que eu tenho de excesso aqui? O 2 vezes o primeiro vezes o segundo, até que está aqui, né? Mas o quadrado do segundo não está, não é isso? O que eu não tenho aqui é o quadrado do segundo. Esse produto aqui está certinho, mas na hora que eu faço isso, eu tenho esse, 2 vezes o primeiro vezes o segundo está aqui, mas o quadrado do segundo não está. Então eu sou obrigado a tirá-lo dali, né? Tenho que tirar o quadrado do segundo para a expressão ficar correta. Vamos tirar o quadrado do segundo. Então, menos f de xy ao quadrado dividido por f de xx ao quadrado k ao quadrado. Agora sim é que eu posso colocar o f do y k ao quadrado. Bem, agora é aquela hora de olhar para vocês e dizer assim, tudo bem, porque completei um quadrado, nada demais, né? Forcei o fxx em evidência aqui, que ele não estava nas duas parcelas, mas aí eu coloquei ele lá no denominador, forcei que isso acontecesse, considerando o fato de que a princípio ele não é nulo, né? Então, forcei, e aí aquilo que ficou dentro do parêntese tinha um quadrado e tinha 2 vezes alguma coisa, então, e que envolvia o h. Então, eu considerei que aquilo era 2 vezes o primeiro vezes o segundo, criei um tal de segundo, né? Mas aí o que acontece? Automaticamente eu estou forçando a aparecer o quadrado do segundo que não tinha antes. Aí eu tenho que tirar. Tudo bem? Aí olha o que acontece com as contas do final, tá? O que acontece é o seguinte. A gente tem aqui que ele disse que vai ser f de x vezes esse quadrado. Tudo bem, até aqui está tudo bem. Mas esse restante nosso tem que dar conta disso aqui. Mas se tem que dar conta dessa parte daqui, então eu devo colocar em evidência K2 sobre f de xx. Ou seja, em outras palavras, eu tenho que fazer o seguinte. O f do xx vezes o h mais o f do xy sobre o f do xx k ao quadrado, isso aqui eu quero que continue aí. Mas aí ele diz que agora eu tenho que fazer mais k ao quadrado sobre o f do xx. Então, o que tem que aparecer aqui dentro, quando eu colocar isso em evidência, tem que ser isso, né? Aí vamos fazer as contas. Bem, se eu coloco o k quadrado aqui para fora e eu coloco o f de xx também para fora, então aqui vai ficar ainda dentro o f ao quadrado do xy, que não tinha nada a ver com isso, mas embaixo vai ficar também um tal de um f de xx, que é para poder dar esse quadrado daqui, né? Agora, bem, aí aqui eu tenho k quadrado, ok? E aí eu tenho, um é menos, né? Quem é menos? É esse primeiro que eu estou fazendo agora. Então vamos inverter. Vamos colocar o que é mais primeiro. Tá? Ou seja, esse aqui é mais, então eu vou colocar ele primeiro. Bem, eu tenho que fazer f, y, o k quadrado já está fora, aí eu tenho que multiplicar pelo f do xx, que é para cancelar esse, né? Aí vai ficar k quadrado f de y. Então, essa primeira distribuição está certa. Agora, para dar a segunda é menos, agora sim. Bem, o k quadrado eu tenho, mas eu tenho que colocar o f do xy ao quadrado. E para dar quadrado de baixo, vou ter que colocar um f do x aqui. E pronto, e fechar.
Aí quando eu comparo aqui com a nossa brincadeira, não foi o que eu disse que estava faltando? Foi, ó, f do x aqui. Então não dá exatamente essa conta, pelo menos não ao meu ver. A não ser que eu tenha cometido algum erro aí, venha descobrir séculos depois, mas eu acho que não. Eu acho que falta um f de x aqui nessa nossa conta. Por favor, vocês revisem essa conta e vejam se eu tenho razão, ok? E o pior, sabe? Oi, alguém me falou alguma coisa? Alguém viu algo que eu não vi, não? Bem, e o pior é que a falta desse fxx ali embaixo muda as coisas para o que ele argumenta depois. A princípio, aquele f de xx não deveria estar ali. Bem, então preciso dar uma revisada para ver se eu estou enganado, mas tenho a impressão de que há uma falha aqui nessa conta. Aí vamos lá. Foi-nos dado que o f do xx tem que ser maior do que zero, porque eu estou provando aqui o a, né? Então o a tem por hipótese que o fxx é maior do que zero e o d também é maior do que zero, para que eu possa concluir que o f do AB é um mínimo local. Então essas duas coisas são hipóteses e eu devo concluir que o f do AB é mínimo local. Então ele diz aqui, foi-nos dado que o fxx-AB é maior do que zero e o d de AB é maior do que zero. Essas são nossas hipóteses, né? Mas fxx e d, aí ele diz que d é isso, ó. Ou seja, seria o que tem aqui dentro. E não é o caso. Não, o que tem aqui dentro não é de fato a mesma coisa. Então, se não tivesse o xx, o fxx aqui, verdade, isso era d, mas não é d, tá? Isso aqui não é d. Tem esse xx aqui, pelo menos para minhas contas. Mas fxx e d, que é isso daqui, são funções contínuas, tudo bem. Portanto, há uma bola aberta, B, com centro AB e raio delta maior do que zero, tal que o f do xx é maior do que zero, né? Porque se eu disse que ele é maior do que zero em AB e ele é contínuo, então existe uma bola aberta com raio pequeno, né, centrada nesse ponto AB, onde o f de xx é maior do que zero e o d de xy ele também é maior do que zero, sempre que esse xy estiver dentro dessa bola. Logo, ao olhar a equação 10, ou seja, quando a gente olha para aqui, vemos que d2f de xy também é maior do que zero. Por que ele está dizendo isso? Ora, isso daqui tudo é positivo, né? Porque o f de xx é positivo e isso aqui é um quadrado, então isso daqui é maior do que zero. Não é igual, né? Porque a gente não considera o h e o k zero, nem fx, nem fy, nem fxy, nem fxx também. E isso daqui também é um número ao quadrado, que é maior do que zero. Esse daqui eu considero maior do que zero. O problema é que nessa diferença, quando eu pego f de xx e divido aqui por f de xy quadrado, eu tenho que garantir que essa diferença é positiva, né? Se não tivesse essa parte aqui de baixo, já era garantido porque, por hipótese, d é maior do que zero. Mas as minhas contas estão mostrando esse fxx. Então eu perco a certeza de que isso é maior do que zero. E eu preciso dela para continuar concluindo o que ele conclui daqui em diante. Então façamos de conta que eu errei e que de fato fosse um d. Então, o que é que nós teríamos, né? Ele diz que o nosso D2F ele vai ser maior do que zero sempre que o x, y pertencer a uma bola aberta. Isso significa que, se você pegar uma curva, então, o que ele está te dizendo é que dá para concluir, né? A situação que dá para concluir é a seguinte, deixa eu colocar um pouquinho mais assim. Ele está dizendo que dá para concluir que numa certa região, se você tem uma superfície, eu vou desenhar a superfície aqui parecida com um paraboloide, né? Já que eu estou querendo concluir que é maior do que zero, um paraboloide ele é ótimo porque ele tem um vértice aqui, né? Então, ele está dizendo que numa certa região B, aqui, você tem aqui esse ponto aqui
de tal maneira, né? Esse daqui seria o meu ponto AB. Aqui eu tenho um ponto AB. E aí eu tenho uma região B aqui, de tal maneira que para pontos que eu pegar perto dessa região, né, para essa bolinha aqui próxima do ponto AB, as imagens serão sempre positivas, né? Serão sempre maiores do que zero. E aí ele está dizendo que, sendo assim, se eu pegar qualquer curva, uma curva C, que passe aqui nesse ponto, se eu pegar qualquer curva que passe nesse ponto, eu automaticamente estou pegando uma direção, né? Estou pegando uma direção porque eu posso calcular aqui um vetor tangente neste ponto, então automaticamente eu estou pegando uma direção U qualquer, que não foi escolhida especificamente, ela foi tomada arbitrariamente. Então, se eu pegar um vetor U qualquer associado a uma curva C, ele conclui o quê? Ele diz que isso significa que se C é uma curva obtida pela interseção do gráfico de F com um plano vertical que passa pelo ponto AF e AB na direção de U, então na hora em que eu pego a direção de U, automaticamente posso pensar num plano, né? Na direção de U, que a interseção seja essa curva C. Na direção de U, então C é côncava para cima, no intervalo de comprimento 2Δ. Ele está pegando uma bola aqui, eu acho que eu deveria ter desenhado não assim tão doidão aqui o B, né? Deveria ser mais próximo do que é uma bola, ou talvez até desenhar uma bola mesmo. Então o B aqui é uma bola, o B aqui é uma bola, e o raio da bola é delta. Delta. Vou tentar desenhar o delta. Então o raio da bola aqui é delta. Então 2 deltas é justamente o diâmetro todo da bola. Então nessa região aqui, distante no máximo 2 deltas do ponto AB, eu tenho que as imagens elas são sempre acima da imagem do AB. Então a concavidade da superfície ela é para cima. Mas ele está olhando só na direção do U, né? Ou seja, ele está olhando só as imagens aqui que estão em C. Ele olha só para C. A questão é que C é genérico, né? C é qualquer coisa, C é qualquer curva, ele disse qualquer uma. Porque o U que ele pegou é qualquer um. Para as nossas contas, ele não estabeleceu um U. Era um U qualquer. Então, isso é verdadeiro na direção de cada U. Portanto, se restringirmos XY para ficar dentro de B, ele não garante que a concavidade é para cima nas imagens que estiverem fora desse B aqui. Ele não garante. Mas ele está dizendo que fora desse B, quer dizer que dentro desse B, ele vai ter uma concavidadezinha voltada para cima. Ou seja, localmente, a concavidade dessa superfície é toda voltada para cima. Porque ele pegou numa direção, mas ele pegou numa direção genérica. Poderia ter pego em qualquer uma outra. Então, dessa maneira, né, para cada U. Portanto, se restringirmos XY para ficar em B, o gráfico de F fica acima de seu plano horizontal tangente em P. Então, se você pensar num plano tangente horizontal aqui em P, ou seja, um plano que consta desse ponto aqui, o plano contém esse plano, né? O plano é o plano tangente aqui desse P, a superfície está toda acima do plano tangente. É isso que ele conclui, porque toda imagem que ele pegar dentro de B fica acima do Z correspondente a F de AB, né? Então, todas as outras são acima. Ora, e aí qual é a conclusão disso? O gráfico de F fica acima de seu plano horizontal tangente em P. Assim, o F de XY é maior ou igual que o F de AB sempre que o XY estiver em B. Isso mostra que F de AB é um mínimo local. Então, ele demonstrou para você que dentro desse limite pequenininho aqui, esse cara é um mínimo local. Ele não está discutindo com você se essa superfície depois desce lá na frente, sobe lá no infinito, faz o que quiser. Mas aqui nessa regiãozinha, esse cara é um mínimo local. Bem, então isso prova
o item A, né, que ele queria mostrar justamente que isso é um mínimo local. Tudo bem? Então, o meu único problema é que aquele D ali não apareceu nas minhas contas. Apareceu aquele f de x dividindo o f do xy ao quadrado. E aí ele deixa de ser o D. E aí toda a argumentação que vem abaixo se perde. Porque eu não tenho a hipótese de que D é maior do que zero, porque não apareceu o D ali. Eu não tenho como usar a hipótese ali na equação. Equação 10, equação 10, né? Não tenho como usar a hipótese na equação 10, aí eu não garanto que o du de f é positivo. Não garanto que vai ser positivo. Aí eu não consigo fazer nada da argumentação que vem abaixo. Portanto, é um passo importante aquela conta que a gente fez para que a demonstração esteja completa. Então, para mim, a demonstração ficou com uma pequena falha, mas a falha pode ser minha, não sei. Revisem as contas e vejam se eu falhei ou se realmente tem alguma coisa para se pensar na demonstração. Desafio de vocês encontrar o meu erro, se é que há um erro, ou confirmar o erro do livro do Stewart. Bem, vamos aos multiplicadores de Lagrange. Na seção 6, no exemplo 6 da seção 14.7, nós fizemos uma questão que era o volume de uma caixa, né, sem tampa, e que era feita com um papelão que tinha área igual a 12. E aí a gente perguntou qual era o maior volume que a gente conseguia com aquele papelão de área igual a 12. Isso se restringiu a resolver um problema onde o volume era dado por essa expressão e a superfície do papelão era dado por essa. Ou seja, era um problema que questionava, né, fazia uma ligação entre essas duas funções, né? Então, aqui a gente pegava o z e transformava o z numa f de xy. A gente, quando resolveu isso, a gente fez isso. Z, a gente transformou numa f de xy. E aqui já dá para você ver isso como sendo um g, né? Já que o z você colocou como f de xy. Então, você consegue ver a g, ver isso daqui como sendo uma g de xy, já que o z vai ficar como função de xy. E esse número aqui é um número k. Então, isso pode ser visto como uma curva de nível da função g de xy, tá? Então, você transforma o z como função de xy, aqui também ele fica como função de xy, e aí você passa a ter aqui uma g de xy igual a k, que é o que ele está destacando aqui. Então, é essa a ideia, generalizando a partir daquele nosso exemplo lá da caixa, né? Ele diz que é fácil explicar, eu não sei se é não, mas ele diz que a base geométrica do método de Lagrange para as funções de duas variáveis, ele diz que é fácil explicar. Então, vamos começar tentando determinar os valores extremos de f de xy sujeita a uma restrição, né? Porque o nosso problema lá dizia, eu quero saber qual o maior volume sujeito ao fato de que eu só tinha 12 metros quadrados de papelão. Então, sujeito a uma restrição da forma g de xy igual a k. Em outras palavras, queremos achar os valores extremos de f de xy quando o ponto xy pertence a essa curva. É isso que significou resolver esse problema, pensando de maneira geral aqui, geometricamente. Aí ele diz o seguinte, a figura 1 mostra essa curva junto de diversas curvas de níveis de f. Estas têm as equações f de x igual a c. Então, ele está pensando que, ele está dizendo a você que resolveu o problema. Se você olhar no plano XY e pensar nas curvas de níveis da superfície, né? Então você pensa que a superfície vai subindo, né? Ela vai crescendo. E aí você rebateu aqui a curva, ela tá como se tivesse no plano XY, mas ela é uma superfície, né? Ela é G de XY, que é uma superfície, só que você pega apenas uma curva em cima dessa superfície, que você limita ela igual a K. Então, ele está dizendo que resolver o problema é encontrar aqui, ó, esse ponto de interseção entre essa curva que você tem na superfície G de XY e uma curva de nível que você estabelece na superfície F de XY. Então, ele está dizendo que é encontrar esse ponto de interseção. Diz ele que isso é fácil de ver, não sei se para todo mundo
para mim não é tão imediato. Eu tive que pensar um pouco mais quando eu vi isso pela primeira vez. Bem, a figura 1 mostra essa curva junto de diversas curvas de nível de f. Estas têm as equações f de x, y igual a c, onde c ele saiu variando de 7 até 11. Então, para maximizar f de x, y sujeita a g de x, y igual a k, é preciso determinar o maior valor de c, tal que a curva f de x, y igual a c intercepte a g de x, y igual a k, ou seja, ele quer encontrar esse ponto. Parece, da figura 1, que isso acontece quando essas curvas se tocam, ou seja, quando essas curvas têm uma reta tangente comum. Então, se é no ponto onde elas se tocam, então tem uma reta tangente comum. Tem uma reta aqui, tangente comum, tanto a curvazinha em azul como essa curva de nível aqui em rosa. A questão é que a gente já viu que o gradiente, o danado do gradiente, ele é perpendicular ao vetor, o vetor posição aqui dessa curva, né? Ou seja, o gradiente ele aponta para cá. Ele aponta para cá. E aí, nessa curva daqui, que é a curva de nível, ele vai apontar para lá, ó, nesse nosso desenho. Ele sempre aponta aqui para dentro, né, segundo cada curvatura. O que acontece é que aí você tem dois gradientes. Um gradiente da G, você tem um gradiente da G, e você tem um gradiente da F, você tem um gradiente da F. Então, eles estão na mesma direção. Isso significa dizer que um é múltiplo do outro. Ou seja, você tem que o gradiente da F, é essa a conclusão dele, é igual a um lambda gradiente da G. Esse número que aparece aqui é que é o tal do multiplicador de Lagrange. Tá? O tal do multiplicador de Lagrange é esse número que aparece aqui. Multiplicador de Lagrange. Pronto. É isso que ele está dizendo com toda essa observação que ele está fazendo logo abaixo, tá? Nesse texto. Então ele continua dizendo aqui, ó, intercepta G. Tá. Parece que a figura que isso acontece quando essas se tocam, quando essas curvas têm uma reta tangente comum. Caso contrário, poderíamos aumentar o valor de C. Isso significa que as retas normais, né, essa reta aqui são retas normais, no ponto x0 e y0, onde as duas curvas se tocam, devem ser as mesmas. Logo, os vetores gradientes são paralelos, ou seja, o vetor gradiente é um múltiplo do vetor, o gradiente da f é um múltiplo do vetor gradiente da g, para algum escalar lambda. Esse tipo de argumento também se aplica ao problema de achar os valores extremos de funções com mais variáveis, né, sujeito a restrições, né, aqui com x, y, z e tal. Assim, o ponto x, y, z está restrito a pertencer à superfície S, porque as nossas superfícies, as nossas curvas de níveis aqui passam a ser superfícies, porque a imagem está lá no R4, né, o gráfico estaria no R4, e aí a gente não tem como estudar o gráfico, a gente estuda só o domínio. Então, isso que aqui está no plano passa a ser no espaço, quando você pensa em três incógnitas. Então, assim, o ponto x, y, z está restrito a pertencer à superfície S com equação tal, em vez das curvas de nível da figura 1. Então, o que aqui são curvas, quando você pensa na dimensão 4, o domínio eles já são superfícies, né? Aqui o domínio é o plano, e na dimensão 4 o domínio seria o R3. Então, você estaria falando de superfícies, e a f de x, y, z seria igual a c, seria a nossa superfície de nível, que é uma superfície, ao invés de curva de nível. E argumentar que se o valor máximo de f é c, então a superfície de nível é tangente à superfície de nível, também dada a da f, será tangente à da g, né? E então os correspondentes gradientes são paralelos, tá? Então, mas aí a coisa fica numa visão bem mais grande, né? Como diria o meu professor Antônio Carlos, bem mais maior, né? Para falar um português bem dizido. Bem, esse argumento intuitivo pode se tornar preciso da seguinte forma:
Suponha que uma função f tenha um valor extremo no ponto P de x0, y0, z0, sobre uma superfície S. E seja C uma curva de equação, então ele começa a dar nomes às coisas, né? Esse ponto aqui, ele agora diz que é o x0, y0, z0. A superfície é a superfície que tem essas curvas de níveis aqui, que é dada pela nossa função f, né? E seja C uma curva com a equação vetorial tal que pertence a S. Então ele já está pensando aqui na C, que no final vai dar a nossa condição, que é a nossa G, né, que pertence a S. E passe pelo ponto P, né? A curva C passa pelo ponto P, que é o ponto de máximo dado pela S com a condição específica da curva C, dada pela condição específica da curva C. Se T0 é o valor do parâmetro correspondente ao ponto P, então o R de T0, né, que é x0, y0, z0, que são as coordenadas do nosso ponto P. A função composta, quando você pega uma h de t, que é a f aplicada nos pontos da curva, ou seja, a f quando aplicada aqui nos pontos da curva, né? O que você tem nesse caso? Representa os valores que f assume sobre a curva. Então você está olhando os valores que a nossa f vai calcular em cima dos pontos da curvazinha azul, sobre a curva C. Como f tem um valor extremo em x0, y0, z0, segue que h também vai ter um valor extremo no mesmo ponto, né? Afinal de contas, a h depende é a composta da f aqui com a r. Como f tem, já disse, vai ser no mesmo ponto, né? A galinha de T0, tá, se tem um valor extremo em T0, então, quando você for calcular a galinha do T0, você vai ter 0, né? Então, você vai calcular a galinha daqui, que vai calcular usando a regra da cadeia, e isso vai dar 0. Aí é o que ele faz aqui, vamos usar a regra da cadeia. Eu sei que a galinha de T0 vai dar 0 porque o valor extremo, né? Estou trabalhando com o valor extremo. Bem, aí usando a regra da cadeia, como é que faz isso? Como a regra da cadeia nos diz, é aquela história lá, né? É a df dx, tá? df dx, e aí a derivada da de dentro, né? Que a gente faz como assim? Seria a nossa dr dx, certo? Aí depois mais df dy, df dy e a nossa dr dy, e assim por diante, certo? É isso que nos dá a regra da cadeia, né? Então tá aqui, ó, df dx aplicado no x0, y0, z0 vezes a dr dx, né? Perdão, dr dt, né? Aqui é dt. A variável da r é a t, não é xy. É a variável da f que é xy. Então aqui é t. Pronto. Então aqui a nossa dr dt, aqui também, né? dr dt, só que aqui em relação a x, depois a y e assim por diante. Então como é que eu faço, hein? Então eu chamo isso daqui de cima de x, né? dx dt, porque é a derivada em cada coordenada da r. Eu quis chamar de r, mas tem que ser uma por uma. Então aqui é dy dt. Pronto. Então é isso que você vai fazer. Ora, mas aí quando você organiza essa conta, né, aquela velha história, você nota que isso poderia ter sido escrito assim: fx, fy, fz, tudo isso, cada um aplicado em x0, y0, z0, é isso daqui escalar com x' aplicado em T0, vou colocar não, já que eu não coloquei no outro. X', depois Y', depois Z'. A questão é que isso daqui é justamente R' do T0 e isso daqui é o gradiente da F. Então, o produto escalar entre esses dois vetores está dando 0. Isso é exatamente o que a gente já tinha dito, né? A gente disse que é perpendicular em relação à derivada, né? A direção da derivada é essa
E o gradiente é assim, ou seja, o gradiente é perpendicular à derivada. A direção da derivada é essa retinha vermelha. E o nosso gradiente é perpendicular a ele. É o que nossas contas mostram aqui, porque isso dá zero. Então, isso mostra que o gradiente da f é ortogonal ao vetor da tangente R' de t para todas as curvas C. Mas já sabemos da seção 14.6 que o vetor gradiente de G, né, o gradiente do G, também é ortogonal a R' de t. Né? Nós já tínhamos discutido isso, que o gradiente de G também é ortogonal à derivada. Então, os dois gradientes são ortogonais a R' de t. Né? Então, por isso, eles são paralelos. Também é ortogonal a R' de t0 para todas as curvas. Bem, veja a equação tal. Isso significa que os vetores gradientes da f e da g precisam ser paralelos, já que eles são ambos ortogonais à mesma direção. Então, eles são paralelos. Logo, se o gradiente da g aplicado em x0, y0, z0 não for zero, existe um número, lambda, tal que isso acontece, que era o que eu já tinha comentado aqui para vocês, né? Existe um lambda tal que isso acontece. Esse lambda é o chamado multiplicador de Lagrange. E esse multiplicador de Lagrange nos ajuda a encontrar máximos e mínimos de funções. Pode parecer complicado, mas é extremamente útil, tá? E nos ajuda a encontrar máximos e mínimos de funções, então vale a pena ver como é que funciona, ok? Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente usa. Método dos multiplicadores de Lagrange. Para determinar os valores máximos e mínimos de uma função f de x, y, z sujeito a uma restrição g de x, y, z igual a k, supondo que esses valores extremos existem e que o gradiente da g não é nulo sobre a superfície g, x, y, z igual a k, então dois passos. Primeiro, determine todos os valores de x, y, z e lambda, tais que esses gradientes sejam assim, né? E a restrição valha, né? G de x, y, z seja igual a k. Então, determina todos os valores possíveis. Depois você calcule f em todos os pontos que você encontrou, que resultam do passo A. O maior desses valores será o máximo de f. E o menor será o mínimo. Entendeu como facilita a vida? Então, vamos lá. Se escrevermos a equação vetorial gradiente da f igual a lambda gradiente da g, em termos de suas componentes, as equações do passo A ficarão. Bem, o que eu estou querendo? Eu estou querendo calcular esse caso, né? Então, quando eu calcular a primeira entrada do gradiente, a minha fx vai ter que ser múltiplo da primeira entrada do gradiente da g. Então, eu tenho essa equação. Aí depois, segunda entrada do gradiente, múltiplo da segunda entrada. Depois, terceira entrada, múltiplo da terceira entrada. E ainda tem a obrigação de acontecer isso. Então, resolver esse problema é resolver essas quatro equações, né? Ou seja, isso é um sistema de quatro equações a quatro incógnitas, x, y, z e lambda. Mas não é necessário calcular de modo explícito valores para lambda. Para as funções de duas variáveis, o método, porque o lambda só vai te indicar que são proporcionais, então você pode escolher valores para lambda no final, é isso que de fato acontece, né? O lambda é o menos importante, o x, o y e o z são importantes. O lambda ele é importante, mas ele pode ser escolhido, mais de um valor poderá servir para ele. Então, para as funções de duas variáveis, o método dos multiplicadores de Lagrange é análogo àquele que acabamos de escrever. Para acharmos os valores extremos de fxy sujeito à restrição g de xy igual a k, ou seja, ao invés de estar com 3, eu estou apenas com duas variáveis, então fica mais simples. Porque agora eu preciso que os gradientes sejam múltiplos assim, mas aí eu só tenho duas incógnitas, duas coordenadas. Então eu só preciso que a fx seja múltipla da gx, né? E a fy seja múltiplo da gy. Então basta resolver um sistema para esses dois e mais a condição que estabelece essa limitação. Bem,
No primeiro exemplo de método de Lagrange, o nosso primeiro exemplo, é considerar o problema dado na seção 6, no exemplo 6 da seção 14.7, que era o problema lá da caixa de papelão. A gente pegou lá uma caixa de papelão sem tampa e dissemos que ia fazer essa caixa de papelão com 12 metros quadrados de papelão. E a ideia era determinar o volume máximo dessa caixa. Bem, como no exemplo 6, o que nós fizemos? Bem, o exemplo, nós pegamos o V como sendo XYZ, desenhamos aqui uma caixinha de papelão, né? Largura X, comprimento Y, altura Z, e sujeitamos a restrição de que isso seria no máximo 12, né? 2 vezes XZ, 2 vezes YZ, que são as laterais, e o fundo X vezes Y. Aí estabelecemos que isso teria que ser 12. Aí, utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange, olhamos para os valores x, y e z e lambda, tais que tem que acontecer que os gradientes sejam múltiplos e que o g de x, y, z seja 12. Isso gera essas equações. Bem, Vx tem que ser lambda Gx, Vy tem que ser lambda Gy e Vz tem que ser igual a lambda Gz, e além disso tem que acontecer a restrição. Ora, mas aí você vai fazendo a conta, né? Quem é o nosso Vx? Bem, se o x é a variável, então a derivada em relação a x é yz. Pronto, está aqui. Isso tem que ser igual a lambda, está aqui o lambda, vezes a derivada da g em relação a x. Bem, a derivada da g em relação a x, aqui vai dar 2z, aqui vai dar 0 e aqui vai dar y. Então, 2z mais y, isso daqui é a nossa gx. Então, yz é isso. Aí, quem é a nossa vy? Vy, cadê a v? Sumiu a v. Xyz, né? A v aqui. Pronto. Então, eu quero saber a derivada em relação a y. Então, é xz, está aqui. E quem é gy? É aqui. Então, aqui dá 0, aqui dá 2z. E aqui dá x, então está aqui, 2z mais x. Mesma coisa aqui, né? Então, mesma coisa, tem as 3 equações, e essa daqui eu só repeti, que é a restrição que ele nos dá. Bem, é esse sistema que a gente tem que resolver. Aí, como resolver? Como resolver? A mágica é de vocês, tá? Use o que vocês souberem. Plantem bananeira, deem cambalhota, mas resolvam o sistema. Às vezes, assim, uma coisa que sempre funciona é você escrever o sistema homogêneo, né? Traz todo mundo para o mesmo lado, e aí escalona o sistema e encontra. Sempre que você usar escalonamento, vai encontrar a resposta. Então, é uma saída. Ou seja, você pode ajeitar o sistema para resolvê-lo por meio de escalonamento. Ou pode tentar encontrar uma mágica que resolva. Então, ele aqui encontrou uma mágica. Entendeu o que eu quis dizer, gente? Eu posso simplesmente tentar... Opa, mas esse sistema não é linear. Não dá para escalonar. Desculpem aí. Perdão. Tem produto de variáveis, né? Então, nem nesse caso não dá. Só se o sistema for sistema linear. Se for linear, você tem a possibilidade de escalonar. Então, rebobina aí o que eu disse, né? Se o sistema for linear, tudo bem. Se não for, você vai ter que dar um jeito mesmo, fazer a sua mágica. Então vamos lá, não há regras gerais de como resolver esse sistema de equações. Algumas vezes precisamos de certa engenhosidade. É a mágica de vocês aí. Bem, no presente caso, você pode observar que se multiplicarmos 2 por x, 3 por y e 4 por z, 2 por x, 3 por y e 4 por z, que é para misturar tudo, né? Porque aqui está faltando x, ele multiplicou por x. Aqui está faltando y, ele multiplicou por y. E aqui ele multiplicou por z, para ficar todo mundo igual aqui. Ó. Então, se você tem à esquerda todo mundo igual, você terá à direita todo mundo igual. E aí você pode pensar só no lado direito. Então, observamos que lambda é diferente de zero, porque lambda igual a zero implicaria que todo mundo aqui seria zero, né? Se o lambda fosse zero, eu teria que ter pelo menos um deles aqui sendo zero, e todos esses produtos aí seriam nulos. E aí isso significaria que não existia caixa nenhuma, né? Então o lambda não pode ser zero.
Então, de 2, 3 e 4, e isso contradiz 5, né? Ou seja, não teria como isso aqui dar 12, não existiria essa caixa. Logo, de 6 e 7 temos que 2xy mais x vezes y é igual a 2yz mais y vezes z. Ou seja, ele está simplesmente dizendo que isso aqui é igual a isso aqui, né? Que o lambda é diferente de zero, ele pode cancelar. Ok. Que nos fornece, fazendo as nossas continhas aqui, que você pode excluir isso com isso e vai ficar 2xz igual a 2yz, então tira o 2 e você tem que x é yz. Mas z é diferente de zero, né? Porque senão não existe caixa. Então eu posso tirar o z aqui e eu descubro que o x é igual ao y. Foi exatamente a mesma solução que nós encontramos quando nós olhamos o exemplo anterior, né? Aquele exemplo lá o exemplo 6 da seção 14.7, da seção anterior. Foi exatamente essa resposta que a gente encontrou também. A gente encontrou que o x era igual ao y. Cadê? Onde é que está? Aqui, z é diferente de zero, x igual a y. Perfeito. Então encontramos que o x é igual a y. Aí ele fez o 6 com o 7, agora ele vai fazer o 7 com o 8. A mesma ideia, né? Desaparece fazendo as contas. De 7 e 8 nós temos que essas coisas são iguais, que nos dá que o 2xz é igual ao xy. Porque eu tenho 2xz, porque o 2yz cancela com esse, então esses são iguais. E assim, como o x é diferente de zero, eu posso tirar o x. E como o z também é diferente de zero, eu vou ter que o y no final vai ser igual... Não, ele ainda chegou aqui no y igual a 2z. O y é diferente de zero, o z também. Então, se fosse necessário cancelar qualquer um deles, você poderia fazer isso. Mas cancela o x, que eu tenho dos dois lados aqui. E aí, como nós já temos que x é igual a y, e se a gente colocar x igual a y igual ao 2z, já que o y é 2z, né, em 5, se nós colocarmos isso em 5 aqui, para poder usar a última, então você tem que 4z2 mais 4z2 mais 4z2 é igual a 12. E aí, dá para deduzir daqui, né, dividindo todo mundo por 4, você tem 3 aqui, você vai ter que 3z2 é 3, então z é 1. E, portanto, você tem o z igual a 1, e aí se o z é igual a 1, e você tem que o y é 2z, então você tem que o y é 2, e você tem que o x é igual a y, então o x também é 2, e aí você chega na conclusão que x é 2, y é 2 e z é igual a 1, que é exatamente a mesma resposta que a gente tinha encontrado no exemplo da seção anterior. Ok? Então viram que é uma maneira diferente de encontrar a resposta, né? Usando o método dos multiplicadores de Lagrange. Esse método ele tornou-se famoso porque ele é útil para resolver um monte de problemas. Às vezes, resolver de outra maneira dá trabalho e ele é bem computacional, né? Dá para você colocar ele num programinha de computador e mandar ele fazer conta. Então, se tornou útil devido à sua praticidade. Bem, exemplo 2. Determine os valores extremos dessa função no círculo x2 mais y2 igual a 1. Então, de novo, tá? Ele te dá uma função e te dá uma restrição. Ele quer o valor extremo, mas dentro dessa função aqui, dentro dessa restrição. Então, foi nos pedidos para determinar os valores extremos de f sujeito a essa restrição. Bem, usando os multiplicadores de Lagrange, resolvemos as equações que podem ser escritas como. Então, de novo, você quer que os gradientes sejam múltiplos e você tem que considerar a restrição. Então, você tem que a fx, ou seja, a derivada em relação a x, que é simplesmente 2x, né, tem que ser igual a lambda vezes a derivada da g em relação a x também, que também é 2x, né? Que também é 2x. Então fica 2x igual a 2x lambda. Você tem que ver agora a do y aqui, que vai ser aqui é 0 e aqui é 4y, então você tem 4y. E você olha para isso daqui em relação a y, vai ser 2y, então tem que dar essa igualdade também. E por fim você estabelece a condição de restrição que ele te dá. E vai resolver esse problema aqui.
E aí, de 9, bem, se você considera que o lambda é diferente de zero, se você colocar lambda igual a 1, é claro que essa coisa aqui é a solução, né? É imediato. A única coisa que tem diferente dos dois lados da igualdade é esse lambda. Então, a possibilidade é o lambda ser 1. E a outra possibilidade é o lambda ser 0. Mas, bem, o lambda não, o x. Mas se você não vê logo isso, você pode fazer assim, né? 2x menos 2x lambda igual a 0. E aí você coloca o 2x em evidência, ele vai multiplicar 1 menos lambda igual a 0. Então, só tem duas soluções, x é igual a 0 ou lambda igual a 1, né? Resolve dessa maneira. Então tá, eu tenho essas duas condições, x é igual a 0, lambda igual a 1. Bem, se x for igual a 0, então quando eu chego aqui, eu tenho que o y ao quadrado vai ser igual a 1 e o y pode ser mais ou menos 1. E se o lambda é igual a 1, então eu aqui, né, nessa condição, eu tenho que o y vai ter que ser igual a 0. Eu tiro isso de 10 aqui, dessa do 10 aqui, com o lambda igual a 1. E assim 11 nos dá que o x, né, se isso aqui é 0, o x tem que ser mais ou menos 1. Então, dessa forma, quando você agrupa todos esses valores possíveis, você tem os valores extremos possíveis de f, que são, bem, 0, 1, ou seja, quando x for 0, y é 1, ou 0 menos 1, x0, y sendo menos 1. 1, 0 e menos 1, 0, são as possibilidades. Aí você calcula todas as f's, né? Como diz o método de Lagrange, tem que calcular todas as f's nas respostas que você encontrar para esse sistema. Então você encontrou esses pontos todos, você tem que calcular todos eles, né? Você vai aqui na f e calcula todos eles, né? O 0, 1, o 0 menos 1, o 1, 0 e o menos 1, 0. E você encontra essas respostas. Então, portanto, o valor máximo de f nesse ciclo vai ser o maior que você encontrou aqui, é 2. Ele acontece no ponto 0,1 e acontece no ponto 0 menos 1. E o valor mínimo vai ser 1, né? E vai acontecer tanto no ponto 1, 0 como vai acontecer no ponto menos 1, 0. Então, verificando na figura 2, vemos que esses valores são razoáveis. Então, olha só, a f, ela nada mais é do que esse paraboloide aqui. A f é esse paraboloide. Mas a z, ela é a nossa circunferência quando rebatido, né? Aqui de raio 1. Então, quando você calcula f nessa circunferência, ela te dá essa curva. Ela te dá essa curva aqui. E os pontos de máximo dessa curva, segundo as nossas contas, né? Segundo as contas que nós fizemos até agora, eles acontecem aqui, ó. Um deles acontece aqui, no ponto 0,1. Então, quando você pega a imagem e olha aqui nessa curva, é um ponto de máximo. Vejam a curva aqui, ó. Ela atinge um ponto de máximo aqui no 0,1. Ela também atinge um ponto de máximo aqui, ó. Quando você calcula o 0 menos 1. Ela vai atingir um ponto de máximo aqui. Porque essa curva vai descer e depois vai subir novamente aqui, ó. E vai voltar a descer lá atrás, né? Aí o que acontece? Ela atinge ponto de mínimo no ponto, nos pontos 1, 0 e no ponto menos 1, 0. Ou seja, ela atinge ponto de mínimo. Aqui. Opa, tem que ser esse. Não ficou vertical. Eu acho que meu desenho não vai coincidir nunca, né? Não. Bem, o desenho dele não está tão preciso e o meu vai ser mais difícil ainda de ficar preciso. Então, vamos fazer de conta que deu certo. E aqui atrás, no ponto 0 menos 1, menos 1, 0, também vai atingir um ponto de mínimo, tá? Então dá para entender onde acontecem os pontos de máximo, onde acontece o ponto de mínimo, onde a f é o paraboloide e a nossa restrição é essa curva aqui, e a curva C, ela é a imagem da nossa f aplicada na nossa restrição, tá? Eu acho que esse exemplo ele esclarece muita coisa. Ele indica aqui, né, as superfícies de nível, né, ele vai fazendo superfícies de nível que são elipses, e aí ele diz que os pontos de encontro, aqui a curva embaixo, os pontos de encontro eles são justamente essas interseções.
como a gente falou no início da sessão. Acontece nessas interseções aqui, né? E aqui, ó, nas interseções da curva com a projeção, né, das curvas de níveis. Então, os pontos de mínimo acontecem nesses dois pontos e os pontos de máximo acontecem nesses outros dois aqui. Ok? Bem, exemplo 2. Bem, eu vou concluir, tá? Já não falta bem pouco. Já passou um pouquinho das 18, mas acho que mais 10, 15 minutos no máximo eu concluo. Eu vou concluir porque de qualquer forma completa a gravação. Se alguém precisar ir embora, não tem problema, tá? Mas está faltando um pouquinho, né? Então eu vou concluir o curso para a gente. Bem, o exemplo 3, determine os valores extremos dessa função aqui no disco x2 mais y2 menor ou igual que 1. Veja, agora a condição é dada em um disco, não é dada em uma curva apenas, né? Então, de acordo com o procedimento em 1479, comparamos os valores de f nos pontos críticos com os pontos na fronteira. Então, a gente tem que olhar o disco por completo. Então, vamos lá. Uma vez que fx é 2x, fy é 4y, né? Certo. O único ponto crítico é quando esses dois derem zero, né? Então, a única possibilidade que você tem de 2x ser igual a zero e 4y também ser igual a zero, a única possibilidade é que o x e o y são nulos. Então, o único ponto crítico é o 0, 0. Você não vai encontrar extremos fora dos pontos críticos. Então, comparamos o valor de f no ponto com os valores extremos no limite do exemplo 2. Tá? Então, f de 0, 0, f de mais ou menos 1, 0, e f de 0 mais ou menos 1. Por que o exemplo 2? Porque no exemplo 2 nós temos exatamente o contorno desse disco, né? Então ele está comparando no contorno do disco, tá certo? E aí você tem 0, tem 1 e tem 2. Assim, o valor máximo de f dentro no disco, né? Ele vai ser o f do 0 mais ou menos 1, que é o 2, e o valor mínimo é o f do 0, 0. Veja, o 0, 0 não está na borda, né, do disco, ele está na parte interior, mas ele é exatamente o único ponto crítico que você tem da f. Então, não tem mais o que olhar dentro do interior, porque só poderia dar máximo ou mínimo se fosse ponto crítico. Então, f de 0, 0 de fato é 0. Então, o valor mínimo é o 0 e o valor máximo é o 2. Exemplo 4. Determine os pontos da esfera. Agora ele está com uma função de x, y e z, né? Da esfera, x, y, z, todos ao quadrado igual a 4, que estão mais próximos e mais distantes desse ponto 3, 1 e menos 1. Bem, aí parecido com aquela questão que fizemos sobre a distância, né? A distância de um ponto qualquer até o ponto 3, 1, menos 1 é essa, né? Que é x menos 3 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado e z menos 1 ao quadrado. Mas a álgebra fica mais simples se ao invés de ficarmos trabalhando com raízes, a gente pegar o quadrado. Mesmo porque se a gente pegar o menor ponto para o quadrado, ele também será o menor ponto para a sua raiz. Então, a restrição é que o ponto x, y e z pertença à esfera, né? Então, nós temos que calcular a nossa distância, mas restringir que o ponto pertença à esfera. Ou seja, a nossa f é essa nossa d aqui, enquanto que a nossa g é a função que nos dá a esfera. Então, a restrição é que o ponto x, y e z pertence à esfera, ou seja, que x² mais y² mais z² seja 4. De acordo com o método dos multiplicadores de Lagrange, a gente tem que os gradientes têm que ser múltiplos, né? Aí ele diz que além disso, né, além dos multiplicadores serem múltiplos,
eu tenho que ter essa condição aqui de restrição. Então isso nos dá, bem, gradiente da f, né? A nossa f é a nossa d, tá? Então, derivada em relação a x. 2 vezes x menos 3 vezes a derivada da de dentro, que é 1. Então é isso. E a derivada da nossa g em relação a x. Então é 2x apenas, né? 2x. Então você tem que 2x menos 3 tem que ser igual a 2x vezes o multiplicador de Lagrange. A mesma coisa para o y, né? 2y menos 1 e aqui 2y. E para o z a mesma coisa, 2 vezes z mais 1 e aqui 2z. Perfeito. E além disso tem que acontecer a condição de restrição. Então, o modo mais simples de resolver esse sistema, né, essas equações, é determinar x, y, z em termos de lambda. Então, de 12, 13 e 14, e depois substituir esses valores em 15, e aí vamos ver o que acontece, né? O que você tem? Você tem aqui, dividir logo por 2, aí você tem isso, tem lambda x igual a x menos 3, ou seja, você tem que, passando um para um lado, outro para o outro, né? Coloca o x em evidência. Então, x vezes 1 menos lambda é igual a 3, então você tem que x é igual a 3 dividido por 1 menos lambda. Observe que 1 menos lambda não é zero. Por quê? Porque o lambda igual a 1 é impossível a partir de 12. Se você colocar o lambda igual a 1 aqui, você teria 2x menos 3 igual a 2x, né? Então x teria que ser zero e o x não pode ser zero nesse nosso problema. Não será zero. Por quê? Porque o ponto que a gente está querendo determinar ele é na esfera, né? E é uma esfera centrada na origem de raio 2, então o x não pode ser zero. Nem, o ponto de coordenada x igual a zero não está nessa esfera, não nesse caso, né? Não pertence. Então o x não pode ser zero. Né? Então eu não posso ter o lambda igual a 1. É isso? Eu também não posso ter aqui, ó, eu não consigo calcular o x aqui, tá vendo? Aqui daria zero, não posso ter o lambda igual a 1 aqui. Ok, então, mas é exatamente isso que ele está afirmando, né? Isso não pode ser zero porque eu não teria o lambda igual a 1. Isso ele está argumentando que é impossível a partir de 12. O 12 me daria aqui 1, me daria isso, me daria 2x menos 6 igual a 2x. Né? Desculpe, é porque não dá isso aqui mesmo, né? Acho que eu estava buscando uma argumentação equivocada. Bem, porque na esfera vai ter, né, o ponto x igual a zero. Se eu pego zero, eu fico com y2 mais e2 igual a 4. Eu vou ter pontos, vou ter todo um círculo, um círculo de raio 2 onde o x é zero. Então, estou equivocado quando digo que o x não pode ser zero. O x pode ser zero. Mas se o lambda for 1, essa equação aqui não me dá solução possível, né? Isso daqui é impossível de acontecer. Então não é o fato de não ter x igual a zero, é o fato de que essa equação aqui não teria solução nenhuma. Então lambda de fato não pode ser 1. Tudo bem. Da mesma forma, 13 e 14 dão, bem, aí faz contas parecidas com essa que a gente fez aqui, encontra o y e o z dessa forma. Ok. O que a gente está fazendo? Não esqueçam, tá? A gente está resolvendo o sistema. A gente encontrou x, y e z em relação a lambda. Bem, e aí, portanto, de 15 você tem que o quadrado do x, do y e do z dá 4. E aí você vai encontrar o lambda. Porque o x é 3 sobre 1 menos lambda, você eleva ao quadrado. O y é 1 sobre 1 menos lambda, você eleva ao quadrado. E o z é menos 1 sobre 1 menos lambda, você eleva ao quadrado. Faz essas contas e ele jura que você encontra lambda igual a isso. Eu vou acreditar, até pelo nosso tempo que está pouco, né? Então, achamos o lambda. Então, esses valores de lambda estão fornecendo os pontos correspondentes a x, y e z. Você encontrou esse lambda, aí você volta aqui, calcula o x, calcula o y e calcula o z, e você encontra estes dois pontos, né? Porque o lambda tem o mais e tem o menos. Então, você encontrou esses dois pontos, e esses dois pontos são os pontos que nos dão como resposta, né? Que nos dão a resposta.
E aqui está a ideia geométrica. Ele está te dizendo aqui um dos pontos, né? Se a gente quiser prolongar um pouco isso, já que é azul, vou continuar azul. O ponto 3 é 1 e menos 1 está aqui. Ele vai tocar a esfera aqui, é o ponto mais próximo. E aí ele vai atravessar a esfera. E lá do outro lado vai ter o ponto mais distante. Então tem dois pontos. Digamos que se esse daqui é o ponto A, se esse daqui é o ponto A, esse outro aqui vai ser o ponto B. Então aqui você tem um ponto, x vai ser negativo, é o de lá, né? Então esse daqui é o meu ponto A, e esse daqui vai ter um ponto B, que é o ponto que está tocando na esfera lá do outro lado, é o ponto mais distante. Ok? Bem, ok. É fácil ver que f tem valor menor no primeiro desses pontos, dessa forma. O ponto mais próximo é esse e o mais distante é esse. Ou seja, para você verificar qual é o mais próximo e o mais distante, você coloca na f, né? Que é a nossa d, no caso. Ele chamou de f, mas é a nossa d. É porque ele chamou a d aqui de f, a d quadrado. Então você faz essa conta e descobre que, substituindo aquele xyz aqui, o menor valor acontece quando eu calculo no A e o maior valor acontece quando eu calculo no B. Como a f me dá a distância, então a menor distância até o ponto A e a maior distância até o ponto B. E aí, para concluir, situação em que sejam dadas duas restrições, né? Porque nós tratamos até agora com uma restrição só. Aí o que acontece se ao invés de eu lhe dar só uma curva onde eu posso calcular a f, eu lhe der a interseção de dois planos, por exemplo. Então vai dar uma reta, né? Então vai ter que ser a interseção das duas restrições, digamos. Então é isso que ele comenta aqui, ó. Suponha agora que queiramos determinar os valores máximos e mínimos da f sujeitas a duas restrições, vínculos, né? Da forma que eu tenha um g de xyz igual a um k e um h de xyz igual a um c. Geometricamente, isso significa que estamos procurando pelos valores extremos de f quando esses pontos estão restritos a uma curva C obtido pela interseção das superfícies de nível, né? Então a curva C ela é a interseção agora de duas superfícies de níveis, a superfície G, né, e a superfície H. Tá? A C é a interseção dessas duas superfícies de nível. Bem, ele diz aqui que a figura 5 ilustra isso. Então se tem uma superfície H, uma superfície G, e a restrição dada é essa curva C, onde nós vamos procurar o ponto de máximo, e para isso a gente tem que o nosso gradiente da f tem que ser um múltiplo do nosso gradiente da g. Tá bom? Então vamos lá. Ele diz isso, né? Veja a figura 5. Suponha que f tenha um tal valor extremo no ponto P de x0, y0, z0. Sabemos do início dessa seção que os gradientes é ortogonal a C em P, mas também que o gradiente da G é ortogonal, né, a G de x, y, z igual a K, e o gradiente da H também é ortogonal a H de x, y, z igual a C. Portanto, o H de G e H de H, perdão, o gradiente da G e o gradiente da H são ortogonais a C. Então, o gradiente da H e o da G eles são ortogonais a C. E o gradiente da F, como é que ele constrói aqui o gradiente da F? São ortogonais a C. Isso significa que o vetor gradiente da F está no plano determinado por o gradiente da G e o gradiente da H. Então, se você tem que o gradiente da H é perpendicular a C e o gradiente da F também é perpendicular a C, o gradiente da G também é perpendicular a C, o gradiente da F vai estar no plano determinado por esses dois gradientes. Presumimos que esses vetores gradientes não são nulos nem paralelos. Portanto, existem números lambda
e μ, chamados multiplicadores de Lagrange. Então nossa situação agora é que o gradiente da f ele é uma combinação linear do gradiente da g com o gradiente da h, quando a gente tem duas restrições, né? Em síntese é isso. Então a gente tem que o gradiente da f dessa vez vai ser uma combinação linear e nós vamos estar em busca desses coeficientes aqui. Ou seja, a gente vai estar em busca dos coeficientes da combinação linear do gradiente da g com o gradiente da f, que dê como resposta o gradiente da g com o gradiente da h, que dê como resposta o gradiente da f. Então, nesse caso, o método de Lagrange leva a procurar por valores extremos ao resolver 5 equações, né? Nas 5 incógnitas, x, y, z, o gradiente é o coeficiente que multiplica g e o coeficiente que multiplica h. Essas equações são obtidas ao escrever a equação 16 em termos de seus componentes e ao utilizar as equações de restrição. Ou seja, você quer encontrar isso, então você vai ter que fazer derivada desse em relação a x, lambda vezes derivada desse em relação a x, mais μ vezes derivada desse em relação a x. Aí depois vai fazer em relação a y, depois vai fazer em relação a z. Aí você tem essas 3 primeiras equações. E ainda você tem que cumprir as 2 restrições, a da g e a da h. Ficou grande, não foi? Ficou grande e ficou com cara de trabalhoso. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo e ver que não é tanto trabalho assim. Dependendo do problema, não é mesmo. Não se assustem, só falta esse exemplo. Então, determine o valor máximo da função na curva da interseção do plano tal com o cilindro tal. Então, ele quer saber qual é o valor máximo da função que é dada por essa expressão, né? E a restrição dele, ele quer que seja na curva da interseção desse plano com esse cilindro, né? Então, ele está com 2 restrições aí. Então, maximizando a função tal, né, a função f, sujeita às restrições g de x, y, z, que é essa daqui, né, igual a 1, e h de x, y, z, que é essa daqui, igual a 1. Aí o que diz a nossa condição de Lagrange é que o gradiente da f é uma combinação linear do gradiente da g com o gradiente da h, de modo que devemos resolver as equações. Bem, aí você vai calcular gradiente da f em relação a x, que dá 1, né? A derivada em relação a x, que dá 1, perdão, gradiente não, a derivada em relação a x. Aí depois lambda vezes a derivada da g em relação a x, que dá 1 aqui, da g em relação a x, que dá 1, só, né? Então vai ficar lambda vezes 1 e acabou. E μ vezes o gradiente, ou a derivada da h em relação a x, que dá 2x, pronto. Então é lambda vezes 1 e μ vezes 2x. Aí agora, derivada da f em relação a y, que dá 2. A derivada dessa daqui multiplicada pelo lambda em relação ao y, que dá menos 1. Então lambda vezes menos 1 dá menos lambda. A derivada dessa aqui em relação ao y, que é 2y vezes μ, que está aqui. Aí de volta a derivada em relação a z da f, que dá 3, que é o que está aqui. Lambda vezes a derivada disso daqui em relação ao z, que é 1, então dá lambda. E μ vezes a derivada desse em relação a z, que nem tem z aqui, então é 0, então μ desaparece. E por fim as 2 restrições, a restrição dada pela g e a restrição dada pela h. Então, substituindo lambda igual a 3, que é o que eu tenho aqui, em 19, eu tenho em 19 lambda igual a 3, e aí eu posso colocar, na verdade, onde eu quiser esse lambda, né? Mas ele colocou aqui em 17 para começar. Aí ele tem, se isso é 3, né? Passo para o outro lado, fica menos 2, então 2xy, xμ é igual a menos 2. Então x é igual a 1 sobre menos 1 sobre μ. Ok. Analogamente, aí você substitui em 18 e acha y igual a isso aqui. Aí substituindo em 21, já o valor do x e do y que você encontrou, aí você tem
essa expressão aqui em 21, né? X quadrado mais y quadrado, que é o quadrado desse mais o quadrado desse, e você tem isso igual a 1. Aí você está só com mi agora. Aí você faz as contas e encontra que o mi vai ser mais ou menos a raiz de 29 sobre 2. Encontrou o mi. Até agora você só encontrou o mi. Mas você pode então encontrar o x, né? Porque é isso. Substitui esse mi aqui e encontra o x. Substitui o mesmo mi agora aqui e você encontra o y. Então tem dois valores para o x, dois valores para o y, dois valores para o mi. E de 20 em 20 você tem x menos y mais z. Aí você substitui o que você tem do x, o que tem do y e calcula o que você tem do z, né? Ou seja, o z vai ser 1 menos x mais y. Faz as contas e encontra 1 mais ou menos 7 sobre 29. Os valores correspondentes de f são, então, né? Faz as possibilidades de f. Bem, substituindo todos esses valores que você encontrou aí na f, que é isso aqui, x mais 2y mais 3z, ele colocou todos de uma vez aqui, ó, todas as possibilidades com mais ou menos, né, mais ou menos e mais ou menos, e ele diz que isso se resume a 3 mais ou menos raiz de 29. Portanto, o valor máximo da f é o 3 mais, e o valor mínimo é o 3 menos, né? O valor máximo é o 3 mais e o valor mínimo é o 3 menos. Ok, e o que ele tinha pedido? Ele tinha pedido para você encontrar o valor de máximo, ele não tinha pedido de mínimo, por isso é que ele nem comentou. Mas ele tem aqui o máximo e tem o mínimo, não tem outra possibilidade. Ou seja, o que ele encontrou aqui geometricamente foi, ele tinha um cilindro e a interseção do cilindro com um plano, a interseção do cilindro com o plano, né? A interseção do cilindro com o plano era a restrição que ele tinha, né? Na curva da interseção desse plano com esse cilindro. Então, ele encontrou um ponto, o valor máximo nisso daqui, e os pontos possíveis são todos esses de coordenadas x, y e z, variando aqui entre o mais e o menos, né? E aí a restrição é em cima dessa interseção aqui, tá? A restrição é em cima dessa interseção. Não dá para desenhar mais que isso, porque você está com o domínio sendo de terceira dimensão, ou seja, o gráfico da função seria em quarta dimensão. Portanto, o máximo que você consegue falar é no domínio. O cilindro x2 mais y2 igual a 1 intercepta o plano em uma elipse. Então, a curva de interseção da restrição é essa elipse aqui. A função f é calculada em cima única e exclusivamente dessa elipse, tá? Dos pontos dessa elipse. E é em um dos pontos dessa elipse que ele encontra esse valor aqui, que é o valor máximo da f calculada na elipse. Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado pela paciência dessa aula extra. Bem, concluímos o curso. Acho que vale a pena colocar alguma coisa dos multiplicadores de Lagrange na prova também, né? Então, a ideia é dividir pela metade, pelo menos, tudo isso. A gente pode falar da seção 2 até a seção 8, mas a gente pode pegar só... Como é que eu vou dizer? Pronto. Eu vou pegar só as questões múltiplos de 3, tá? Eu vou olhar para as questões múltiplos de 3 para diminuir aí bastante o trabalho de vocês. Ou seja, A3, A6, A9, A12, tá bom? Ou seja, esqueço duas, pego uma, esqueço duas, pego uma. Na hora que eu for elaborar a prova, eu vou fazer isso. Ok? Pode ser? Então, dei uma geral e assim fica combinado para a nossa prova.